E aí, querido amigo, querida amiga, mais uma vez estamos juntos. Terminamos a semana estudando esse tema tão bom, né? Tão maravilhoso, que é o tema da adoração ao Criador. E eu agradeço você por ter estado comigo todos os dias, por ter colaborado comigo e com Jesus e com o plano da evangelização, pegando esse vídeo e levando para outras pessoas, assim nós chegaremos ao coração delas com o Evangelho. E quem sabe veremos algumas dessas pessoas no céu, não é verdade? Obrigado, viu? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, nos abençoa com a sua inscrição. E não se esqueça de deixar o seu gostei no final do vídeo, caso você tenha gostado, ok? Vamos aqui a uma breve recapitulação e um resumo do que nós estudamos. Bom, o título, o verso para memorizar, ele é central no nosso estudo. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória e honra e poder. Por quê? Porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Adoração é o centro, sempre foi o centro do conflito cósmico entre Deus e Satanás, entre o bem e o mal. Os seres humanos sempre adoram alguma coisa ou alguém. E Israel, muitas vezes, foi tentado a abandonar a adoração ao Deus verdadeiro e adorar outros deuses. E muitas vezes cedeu a essa tentação. E acabou indo atrás de outros deuses. Profetas após profetas foram levantados para denunciar o pecado de Israel, do povo de Deus, em adorar outros deuses. No momento final da história da humanidade, nós veremos essa dinâmica se repetir, esse processo repetir. O anjo diz: adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Mas antes ele diz: olha, teme a Deus e dá-lhe glória, porque chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Em outras palavras, nós precisamos estar despertos acerca desse tema. Adorar a Deus significa segurança, significa esperança da vida eterna. Abandonar a Deus, viver como se Deus não existisse nessa terra, é se submeter a uma condenação terrível, um banimento da presença de Deus. Deixa eu ler um texto para você que nos mostra essa realidade. Paulo escreveu esse texto em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 7 em diante, nos diz assim, escute bem. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Esses sofrerão penalidade e eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Essa é uma descrição assustadora, eu confesso, mas ela está escrita aqui na Bíblia. Alguns irão ser penalizados, como diz o verso 8, o verso 8 ele diz lá que Deus vai tomar vingança contra os que não conhecem a Ele, a Deus, e contra os que desobedeceram o Evangelho do nosso Senhor Jesus. O que vai acontecer com esses? Segundo o apóstolo Paulo, sofrerão penalidade e eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então você percebe, nós percebemos a partir do estudo da palavra de Deus que o tema da adoração, ele é central no livro de Apocalipse. E o anjo nos conclama: adore aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Você sabe o que é interessante, meu amigo e minha amiga? É que esse mesmo Deus que criou os céus e a terra, ele colocou na semana um memorial dessa criação. Toda semana, 4 vezes no mês, e às vezes 5, dependendo do mês, ele colocou um memorial para que os seres humanos não se esquecessem de quem é o seu verdadeiro Criador. O mandamento do sábado diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das suas portas.
Porque fez o Senhor os céus e a terra em 6 dias, e ao 7º dia descansou, abençoou e santificou o sábado. Devemos guardar esse dia em memória da criação, porque esse dia é um link que nos remete exatamente à origem de todas as coisas, quando Deus nos criou. E é impressionante a similaridade do mandamento do sábado com a ordem do anjo de Apocalipse 14. Porque o anjo diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E a cada sábado de cada semana nós dedicamos a nossa vida, quer dizer, nós dedicamos esse tempo de 24 horas para estar relacionados com o nosso Criador, demonstrando que nós o adoramos, demonstrando que nós o reconhecemos como nosso Criador, demonstrando que nós nos submetemos à sua vontade. Guardamos o sábado por quê? Não, porque Deus pediu para guardar, e assim por diante. Mas se tiver um emprego que me exija que trabalhe no sábado e que me ofereça um bom salário, eu nego, porque muito mais importa obedecer a Deus que aos homens, muito mais importa estar em paz com Deus do que dinheiro na conta. Afinal de contas, o que meu dinheiro vai valer na hora do juízo final? Me diga, poderei comprar? Poderei subornar o juiz de toda a terra? Não, né? Claro que não. É por essa razão, meu querido amigo, minha querida amiga, nós entendemos que adorar a Deus no seu dia que Ele criou é uma segurança para a nossa vida, para a esperança que Ele nos proclamou através de Cristo. Entenda isso. Jesus morreu na sexta-feira. E diz a Bíblia que Ele morreu às 3 horas da tarde. E você sabe que o judeu, os dias são contados a partir do pôr do sol de cada dia. Deu o pôr do sol, findou um dia e começou outro. Se Jesus morreu às 3 horas da tarde e o pôr do sol se dá por volta das 6 horas da tarde, morto Jesus na sexta-feira ficou por volta de 3 horas e meia. Morto na sexta-feira ele ficou 3 horas e meia. Começou o sábado, ele ficou morto na tumba todo o período sabático. E diz a Bíblia que ressuscitou no primeiro dia da semana, ainda escuro. Ou seja, 24 horas morto, ele ficou somente no sábado. A pergunta é, por que Jesus não ressuscitou no sábado? Por quê? Afinal de contas, que mal haveria de Jesus ressuscitar no sábado? Se ele ressuscitasse no sábado, alguém o questionaria? Mas Senhor, peraí, o sábado... Não, o Senhor não poderia ter ressuscitado. Alguém poderia questioná-lo por ter ressuscitado no sábado? Claro que não. Mas aquele que criou esse dia, e diz lá em Gênesis 2, que o Criador, né? Acabado o Senhor, a obra que criaram, no 7º dia descansou, abençoou e santificou. Esse mesmo Criador, que nós sabemos que é Jesus, esse mesmo Criador que criou o sábado e ordenou à humanidade a guardá-lo, foi o mesmo que deu o seu exemplo quando morreu em vida. Ele guardou esse dia e até mesmo na sua morte o reverenciou. Morreu, ficou sepultado e ali ficou até passar o sábado, e quando passou, ele ressurgiu. Isso é muito significativo, você não acha? É muito significativo. Por quê? Porque esse dia no Salmo não é nada disso, é o que Cristo fez na cruz do Calvário que nos salva. Mas esse dia me aponta para a criação, demonstrando que eu vim de uma origem nobre, Deus me criou. Mas também me aponta para a redenção, porque Jesus veio a esse mundo. O mesmo que criou o dia de sábado foi aquele que o reverenciou em vida e também na morte, guardando esse dia e nos ensinando a guardá-lo. É lícito fazer o bem ao sábado. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Lembra disso? Esse é o Jesus que se esvaziou e se ofereceu por mim e por você. A Ele devemos todas as coisas.
Diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Que nós possamos fazer isso não por força externa, mas pela força da convicção e voluntariamente no tempo de paz. Aproveitando hoje, se inclinando diante dele, adorando como nosso verdadeiro Criador e Redentor. Essa é a nossa segurança e para isso aqui estamos. Eu conclamo você, meu amigo, minha amiga, adorá-lo mais uma vez, hoje, junto comigo. Vamos orar? Nós adoramos o Senhor Jesus. Porque Tu és digno de receber toda honra, majestade, poder, glória. Porque com o Seu sangue criaste, ou com o Seu sangue compraste os homens de toda tribo, língua e nação. Foram eles comprados pelo sacrifício que o Senhor ofereceu. O sacrifício de si mesmo, do derramamento do seu sangue. Glória sejas ao nome do nosso Senhor. Adorado seja para todos sempre. E nós te adoramos, Senhor Jesus. Lembre-se de nós quando vieres no teu reino, pois nós pedimos e agradecemos no teu nome. Amém. Foi uma alegria estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã começaremos uma nova jornada, uma nova semana de estudos. Aproveite bem o seu final de semana.